Direto da redação. Um guarda municipal de Rio das Ostras, teve uma arma apreendida pela polícia, ele foi detido pela polícia em São Francisco de Itabapoana, exatamente na região de Barra do Itabapoana, quando ele tentava entrar na casa de um homem para cobrar pensão alimentícia, segundo as informações da polícia. O que aconteceu aqui? Eu vou chegar à reportagem de O Rebate, essa matéria você confere aí, está na tela aí. Ele foi levado para a 147ª Delegacia de Polícia de São Francisco de Itabapoana. Isso se deu na quarta-feira da semana passada. E ele estava com porte ilegal de arma e ele é advogado, esse guarda municipal, e já atuou como ouvidor e corregedor da Guarda Municipal de Rio das Ostras. Eu vou ler aqui um trecho da reportagem aqui, está no rebate. Na manhã de quarta-feira, dia 19, um advogado e guarda municipal de Rio das Ostras foi detido pela polícia militar por porte ilegal de arma de fogo em São Francisco de Itabapoana, no norte do estado do Rio de Janeiro. E o flagrante aconteceu na localidade de Travessão de Barra, onde o homem foi encontrado com uma pistola Taurus TH-380 carregada e ainda com 3 carregadores. E essa ação da polícia ela foi desencadeada após uma denúncia recebida pelo grupo do Conselho Comunitário de Segurança Pública, que indicava uma tentativa de invasão de uma residência na região. E essa denúncia relatava que 4 pessoas estariam ameaçando invadir o imóvel, o que exigiu uma resposta rápida das autoridades. E segundo as informações, o advogado detido estava acompanhado de 2 homens e uma mulher. O grupo teria ido ao local para cobrar de um ex-companheiro da mulher o pagamento da pensão alimentícia. E essa situação, inicialmente tratada como uma tentativa de invasão, revelou-se um conflito familiar, segundo a polícia constatou. E quando os policiais chegaram a esse local, eles constataram que a ocorrência se tratava de um desentendimento relacionado ao não pagamento de pensão alimentícia. No entanto, a presença da arma ilegal agravou a situação. A mulher que acompanhava esse advogado relatou ter sido agredida pelo proprietário da casa. Já o dono do imóvel alegou que houve tentativa de invasão, durante a qual uma câmera de segurança foi danificada. Esse advogado e guarda municipal ele foi detido por porte ilegal da arma de fogo e foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. E as investigações elas seguem em andamento para esclarecer os detalhes do caso e apurar a responsabilidade dos envolvidos. O nome segundo o policial que cuidou dessa ocorrência, que é o policial subtenente Jordani, ele é integrante do grupo do Conselho Comunitário de Segurança Pública. Ele foi responsável por acionar rapidamente o apoio da polícia. Na verdade, ele acionou o Jordani. Ele é do Conselho Comunitário de Segurança e ele chamou a polícia. Garantiu então ali a resposta, a chegada rápida da polícia. Esse caso aí reacende um debate muito interessante, porque o que acontece? Esse guarda municipal, não teve o nome dele aqui divulgado, ele teria atuado como ouvidor da Guarda Municipal e corregedor da Guarda Municipal de Rio das Ostras no governo Marcelino Borba, segundo aqui as informações extraoficiais que a gente obteve. Mas por que isso aqui reacende assim, um debate interessante? Porque neste momento aqui, um dos temas que está em discussão é o porte de armas por parte da Guarda Civil Municipal. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele está já enviou à Câmara um projeto de lei, criando um efetivo da Guarda que vai cuidar, que vai trabalhar no policiamento ostensivo na cidade do Rio de Janeiro e vai trabalhar com arma letal, vai trabalhar com arma de fogo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal concluiu que é legítima a Guarda Municipal, as guardas civis municipais, atuarem no policiamento ostensivo. Então esse tema ele está na ordem do dia, ele está em debate. E eu tenho aqui até uma contribuição, aqui, um comentário aqui do Ornio Costa, que é presidente da Associação de Moradores do Bairro Maria Turri, extensão Serra Mar, em Rio das Ostras. Ele sempre trata desse tema aqui, ele é um policial aposentado, e ele sempre enfatiza aqui
essa questão, ele dá uma ênfase nessa discussão, porque ela está na ordem do dia. E ele destaca aqui sobre esse tema. Bom dia, Roberto, e toda a equipe do Viu Digital. Roberto, há tempo falamos a questão do empoderamento das guardas municipais, onde eu sou até favorável, mas com ressalvas em relação ao fortalecimento de ouvidorias e corregedorias independentes. Essa semana foi preso um guarda municipal em Rio das Ostras por porte ilegal de arma de fogo. E esse guarda tinha ido cobrar uma dívida juntamente com 2 comparsas nesse município. Esse guarda era ouvidor e corregedor no município de Rio das Ostras. A informação até aqui, o Costa, ela é extraoficial, porque não é informação oficial, destaca que ele seria advogado, ele estaria atuando nesse caso de cobrança de pensão alimentícia, e ele teria acompanhado uma provável cliente dele como advogado para cobrar a pensão alimentícia. E foi armado à porta do ex-marido, do ex-companheiro da mulher, para cobrar a pensão. Mas aqui fica alguns questionamentos que eu acho que é válido sobre esse episódio específico. Ele como ouvidor, ou como ex-corregedor, ou como guarda municipal. Eu não sei se ele ainda é corregedor e nem sei se ainda é ouvidor. Mas como guarda municipal concursado, ele pode atuar como advogado? É possível? O regimento aí da guarda permite ele atuar como advogado? É uma atuação informal, porque até então a presença ostensiva dele na porta da vítima aí da ameaça para cobrar uma dívida com a arma era ilegal, o porte era ilegal. O porte da arma, pelo menos, era ilegal. Por isso, a arma foi apreendida pela polícia. Eu tenho muito medo, Costa. Eu tenho muito medo dessa questão envolvendo guarda civil municipal armado. Eu vou te explicar por que eu tenho medo, particularmente. Em 1988, depois de 1988, com a eleição do então prefeito na cidade de Campos, Antônio Garotinho, criou-se dentro da Guarda Municipal de Campos um grupo armado. Essas pessoas andavam armadas e se transformaram em justiceiros. Eu falo isso porque a maior parte deles já morreram. E todos justiceiros, mas foi uma carnificina na cidade que você não tem ideia, foi um grupo de extermínio. Alguns deles depois foram assassinados. Um foi assassinado na cadeira de barbeiro fazendo barba, o cara chegou e executou. O outro, ele foi levado da casa dele, um grupo de homens chegaram à casa dele, um grupo de homens chegou à casa dele, falou, nos acompanhe e não grite não, porque senão vai você e a família toda. Ele estava lavando uma moto, ele embarcou num carro e desapareceu, a família ficou apavorada, dias depois o corpo foi encontrado. E assim, foi uma morte brutal, ele estava com os órgãos genitais na boca. Quem foi recolher o corpo dessa pessoa depois, trouxe na carroceria de uma caminhonete Pampa, foi até uma pessoa que depois seria vereador e depois foi deputado, foi o Claudeci Francisco, que ele lembra bem desse episódio. E desse time todo, morreu praticamente todo mundo. Só sobreviveu um, só tem um vivo, mas morreu todo mundo. Então constituiu-se dentro da Guarda Municipal um grupo armado especializado assim, em execução. Então isso é muito perigoso, que vai se criar, vai colocar o guarda para fazer policiamento ostensivo, problema nenhum, desde que haja preparo para isso, desde que as pessoas estejam conscientes dessas consequências, porque até aqui nós estamos sofrendo consequências absurdas em função de decisões equivocadas do Supremo Tribunal Federal. Eu vou dar aqui um exemplo. O Supremo Tribunal Federal concluiu um julgamento, isso encampado pelo ex-ministro Joaquim Barbosa, que na minha avaliação era muito midiático e promoveu uma verdadeira arruaça dentro do Supremo Tribunal Federal, com questões estapafúrdias que ele defendeu lá e acabou arrastando mídia para pressionar a Suprema Corte, que decidiu equivocadamente, que foi a abolição da exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista. Isso abriu as portas do país para esse festival de fake news. Então qualquer um hoje pode constituir uma plataforma de comunicação,
chegar ali, colocar um registro no Mequetrefe, que tem associações que dão registro aí à vontade, se passar por jornalistas, espalhar links de notícias falsas sem apuração, sem a menor responsabilidade, releases que são espalhados aí a 3x2, se passando por veículo de comunicação, e criou isso aí, abriu as portas para o que nós estamos vendo no país aí. Esse festival de fake news, de notícias falsas, isso que se constitui aí, tudo isso, em parte, é decorrência dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que aboliu isso. Isso encampado por grandes veículos de comunicação, porque queria pagar mal a jornalista, queria pagar salário, miséria a jornalista, pagar mal. Pagar salário mínimo a jornalista, como nós estamos vendo aí, emissoras de TV fazendo isso. Tem jornalista internado aí, fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico, que trabalha 20 horas por dia para ganhar aí, muitas vezes, aí, salário, um salário e meio, salário mínimo, que não paga as contas. Mas não é jornalista, são pessoas que não têm nem a formação profissional, mas conseguiu aí registro no Mequetrefe de associação, em alguns casos, e foi ser jornalista. Então é preciso ter muito cuidado com essas coisas. Preciso ter muito cuidado nesse tipo de defesa que a gente faz, porque depois não desmonta. Você já tem polícia armada, demais, muito policial armado e fazendo bobagem. Agora então você vai ter mais um corpo armado e sem garantias de que não estarão fazendo bobagem. Sem saber se você vai ter uma corregedoria não corporativista que vá apurar desvios de condutas. Eu tenho muito medo. Eu não tenho uma opinião assim, são questões que a gente precisa raciocinar muito, analisar muito.